Olá, Fred Rosalinho aqui. Falar um pouquinho sobre uma experiência que a gente teve lá na Universidade Federal de Lavras, com a turma da engenharia, grupo de estudo Nemantenc, de materiais não convencionais, coordenado pela professora Andréia, da Engenharia Civil. A gente foi construir um ponto de carona, né? Uma cobertura simples, e para isso utilizamos o sistema de cobertura, que é muito usado na Ásia. Esse aqui é um exemplo lá da Chiang Mai Life Construction, e são sistemas de dupla camada de esteiras de bambu, né? Onde no meio você coloca uma manta. Então, primeiramente, a gente precisa aí das esteiras, né? Por exemplo, essa esteira aí é uma esteira do bambu Dendrocalus asper, muito bem aberta por sinal. Aqui utilizando uma plana para tirar os nós, né, internos, os diafragmas. Importante é a gente ter um apoio entre as ripas, entre as esteiras no caso, de pelo menos 40 centímetros, né? Nessa cobertura a gente usou bambus ortodoides, caibros a cada 40 mais ou menos, e depois colocamos as ripas do asper, fixadas com parafusos autobrocantes, mais ou menos a cada 40 centímetros uma da outra, tá? Utilizamos aí parafusadeira. Então foram instaladas essas ripas muito resistentes, né? A cada mais ou menos 40 centímetros. Uma ripa dessa realmente cumpre a função, né? Aí a primeira camada de esteira sendo posicionada, a esteira sendo colocada no sentido da água, isso é interessante. Pode ser ao contrário também, não tem problema, né? A primeira esteira, é interessante ela ficar no sentido do menor vão, para ela não embarrigar, né? Para ela não fletir. Então, você posiciona a esteira em cima dos caibros e vai aí fixando. Você pode utilizar, o melhor mesmo é o pinador, porque com o pinador você faz mais rápido. O pino ele penetra no bambu, nos caibros, com muita rapidez, então isso faz com que ele não rache. Geralmente ele não racha, né? Pode também utilizar o parafuso autobrocante, mas aí vai gastar muito parafuso, né? Vai gastar muito parafuso, então o ideal mesmo é um pinador. Mais ou menos uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, 3 centímetros no máximo, esses pinadores que vão atravessar a esteira e a ripa. Tem que ter um cuidado, né, na hora de colocar isso aqui, porque para tentar não ter fresta, não deixar frestas. Então, uma vez ou outra você vai ter que cortar um pedacinho de ripa para preencher um vazio, considerando que essas ripas elas são cônicas, né? O bambu é cônico, quando você abre ela fica também um plano cônico. Aqui a gente observa por baixo, já dá um aspecto bem interessante, né? Bem bonito, o forro funciona muito bem. Bom, chegou a hora de instalar a manta, né? Essa manta aqui é uma manta asfáltica com adesivo, né? Não precisa ser, né? Pode ser manta asfáltica normal mesmo, pode ser, né? Tem que fazer testes. Esse sistema aí que a gente fez é um teste, né? Foi utilizado aí, é mais cara essa lona, mas é bom que ela gruda, mas realmente tem que fazer alguns testes com diferentes tipos de lona, até para ver como que funciona quando você tem uma esteira em cima e utiliza o pinador ou o parafuso para fixar a esteira de cima. Então, na prática, né, na prática, esse pino ou esse parafuso que vai perfurar a esteira de cima, manta e a esteira de baixo, essa manta tem que ser resistente, né? Tem que meio que vedar esses pinos, tá? Por isso que é interessante usar o pino, porque o pino é bem fininho, muito mais fino que o parafuso. E ele entra muito rápido. Então, acredito que uma solução
bem interessante seria uma manta asfáltica de 3 milímetros, utilizando aí para fazer o sistema de vedação. Na verdade, a manta, a esteira de baixo, ela serve como forro e suporte da manta. E a esteira de cima serve como uma proteção mecânica da manta, né? Uma proteção mecânica que é, no caso, proteção também de raios ultravioletas, né? Raios ultravioleta. E nesse caso dessa lona aqui, dessa manta, ela tem uma camada reflexiva, então isso não seria necessário, né? Poderia só deixar a manta, mas aí não fica um aspecto legal, né? Vai ficar brilhando demais. Inclusive, importantíssimo usar óculos escuros aí na hora de colocar qualquer uma dessas mantas de alumínio, né? Porque se você ficar olhando demais, muito reflexo, depois você pode ficar com a vista meio ruim. Bom, manta instalada, aí agora a gente vem com a esteira, eu chamo de esteira de sacrifício, né? Porque essa esteira ela vai tomar sol, chuva, raios ultravioletas, e então ela vai possivelmente degradar mais rápido, né? Quer dizer, ela vai se degradar. E aí você vai ter que substituir ela. Logicamente, quando você faz um tratamento, por exemplo, com ácido bórico e bórax, você tem aí uma situação onde ela pode durar um pouco mais. Mas como esses produtos são lixiviáveis, então certamente elas vão se degradar, né? Talvez dure um pouco mais, uns 7, 8 anos, talvez 10 anos, dependendo da inclinação da sua cobertura. Quanto maior a inclinação, mais a água desce, menos acumula e mais ela vai com certeza durar. Aqui instalando uma esteira ao lado da outra, é muito comum a gente ver nas obras lá na Ásia, eles usando pedaços da esteira, pedaços de 40, 50 centímetros, e sobrepondo elas, assim como uma telha mesmo, né? Nesse caso aqui foi decidido utilizar a esteira inteira, e para ver, né, faz parte de um teste, faz parte de um ensaio, de uma pesquisa. Então ver como é que ela se comporta. É muito mais simples de ser instalado, a cobertura é pequena, né? Talvez se a cobertura fosse grande, a gente teria que instalar sobrepondo também. Mas como é uma cobertura pequena, aí é tranquilo utilizar uma só. Essas esteiras têm mais ou menos 3,5 metros, 4 metros, então é possível ter esteiras boas sem estar muito cônica, com 6 metros, né? Essas esteiras servem de forro também, muito legal. E é isso, fazendo a pinagem, né, dessas esteiras aí, o mínimo possível para não danificar a manta. Isso é outra questão, verificar se isso vai funcionar, né? Se não vai furar demais essa manta e vai começar a dar goteira. Então faz parte também do estudo da pesquisa, né? Então aqui finalizando, ficou então uma manta sanduíche que a gente chama, né? Bem bonita, bem legal, onde a gente pode ver a parte de cima, a parte de baixo, né? A esteira, deixando com a parte da casca para baixo, a manta no meio e a esteira de sacrifício, né, por cima. Essa esteira certamente ela vai ficar aí bem bonita por um bom tempo.